Mas não, vamos fazer certinho, né? Então, nessa ação penal, 504, 65, 1294, continuidade do depoimento do Sr. Paulo Tarcísio Okamoto, foi mais ou menos adiantado, mas os outros defensores têm perguntas? Sempre tem perguntas. O defesa do próprio acusado tem alguma questão? Já para o doutor Okamoto esclarecer melhor, no seguinte, houve alguma procura do senhor ou de alguém do Instituto ao visitaram o Fernando Henrique Cardoso ou o Instituto Fernando Henrique Cardoso para ver a questão de acervo, como guarda, e mesmo verificar como se faz no Instituto, etc. Pode relatar isso, financiamento do Instituto, tentar de alguma maneira trocar experiência em relação a isso? Houve sim, quando a gente começou a montar o Instituto Lula, né, por volta de 2011, eu tive a oportunidade de no Instituto Fernando Henrique Cardoso, queria conhecer o Instituto, até marquei com uma pessoa lá para conhecer o Instituto, mas o próprio presidente Fernando Henrique Cardoso teve a gentileza, né, de nos receber. Nós tivemos uma longa conversa sobre a questão dos acervos, uma longa conversa sobre como naquela época era muito falho o sistema de catalogação do acervo lá da presidência. Ele colocou as dificuldades que ele teve, que ele perdeu muito material, né, porque naquela época a questão mais digital era mais precária. Colocou, não é, de que era importante preservar a história. Nós tivemos a possibilidade de conhecer todo o projeto que ele tem lá da luta, né, contra a inflação, o projeto lá do Real, né, que ele tem uma exposição lá sobre a luta contra a inflação. Tivemos a oportunidade de discutir os apoios que o Estado dá para ex-presidente, e também tivemos a oportunidade de discutir com ele a questão das palestras, né? Então ele colocou que as empresas apoiavam tanto a manutenção do Instituto, e também ele teve a possibilidade de fazer palestras, né, para empresas e tal, o que acabou nos incentivando mais ainda. Já era uma ideia inicial, mas acabou nos incentivando mais ainda a fazer as nossas palestras. Uma pergunta, houve algum pedido seu, ou do ex-presidente, ou de alguém, para que o contrato da Graneiro fosse alterado para se colocar o dia 1º? Não, isso nunca passou por nada disso. Na verdade, como eu expliquei anteriormente, né, eu conversando com o Dr. Léo, o Dr. Léo falou, nós devemos ter alguma coisa com a Graneiro, algum contrato com a Graneiro. Então, ele mais para frente me deu a informação de que realmente tinha e que eu podia encaminhar o companheiro da Graneiro para ir lá fazer o contrato. E eu olha, você tem um relacionamento lá, procura a pessoa lá que eles vão nos apoiar culturalmente. E eles apoiaram. Agora, se era quando começou o contrato, o próprio valor também, né, fiquei sabendo depois. Antes do contrato da Graneiro, o documento jurídico que existia era um aceite seu em duas propostas que a Graneiro fez, é isso? Eu acho que o documento que eu assinei foi uma proposta, né, manda um orçamento, você dá ok e pronto. E em seu nome? Um dos contratos do material climatizado foi feito no meu nome. Então, de alguma não maneira estava no seu nome para ocultar que o acervo era do presidente da República? Não estava de maneira nenhuma. O fato de estar no meu nome é porque a empresa exigia de que quem assinasse o contrato tivesse condições financeiras de honrar o contrato. E R$4.000, né, eu tinha condições de honrar. Não tinha condições de honrar R$25.000 por mês, porque aí precisava ter uma renda muito grande, que não era o caso. Queria saber se o senhor Léo Pinheiro alguma vez se dirigiu diretamente ao senhor e conversou sobre reformas no triplex, ou cobrou o senhor qualquer reforma realizada nesse triplex? Nunca. O doutor Léo nunca comentou comigo sobre reforma, nem pediu minha opinião. Nunca conversou comigo sobre triplex, nunca conversou comigo sobre apartamento, nunca pediu orientação, informações, e nem era o caso, porque é bom lembrar, né, que em 2009 ou 2010 eu me encontrava no Sebrae, portanto, totalmente desvinculado do governo. O presidente Lula
Eu estava lá no Palácio, eu estava em São Bernardo, ele estava lá em Brasília, eu encontrava com ele eventualmente nos eventos, alguns eventos particulares, aniversário, coisa desse tipo, mas como eu falei também anteriormente, eu não tenho nenhuma procuração para... Mas depois da visita ao presidente, ao apartamento, alguma vez o senhor Léo se dirigiu a você? Ele nunca me falou nada O disso. senhor Vacari, alguma vez foi ao senhor falar sobre reforma do apartamento? Da mesma forma, o Vacari nunca tratou comigo nada sobre apartamento, nem triplex, nem nada. Nunca tratou comigo nada sobre isso. Eu não tenho mais perguntas. O senhor gostaria de dar alguma declaração no final do seu depoimento? Eu acho que é o suficiente, né? Eu acho que fica claro, né, de que essa questão de pedir o apoio cultural para manter o acervo do presidente Lula, ele tem muito mais uma função histórica, né? Eu acho que tem um valor extraordinário manter esse acervo. O presidente de vez em quando brinca que aquele é uma tralha, não é uma tralha. As pessoas que escreveram aquelas cartas, as pessoas que fizeram aquelas obras, as pessoas que fizeram aquelas honrarias, são pessoas que gastaram muitas vezes dias, semana, com a experiência que alguém importante, alguma pessoa desse atenção a ela. E é muito importante cultivar isso no Brasil. Nós temos muitas vezes um desapreço, né, pelas autoridades, a gente precisa de vez em quando cultivar um pouco isso. Então eu acho muito importante isso, eu acho que ficou claro de que o apoio que eu pedi para a OAS, o apoio que a OAS deu, foi um apoio eminentemente cultural, não teve troca de coisa nenhuma. Então tá certo. Então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Paulo Tarcísio Okamoto. Pode